o counting sort, eu não vou começar a escrever no pseudocódigo, não. A gente vai brincar de deduzir esse algoritmo, raciocinar em cima dele. Mas o que eu quero falar para vocês é aqui das peculiaridades. O counting sort, a gente recebe, para ordenar, um vetor V que tem n posições. Então é o nosso tradicional vetor que vai de 0 até n-1. Isso quer dizer que o que a gente vai receber de fato... Deixa eu pegar uma cor aqui para destacar lá. O que a gente vai receber de fato é um vetor V e um tamanho n. Daí a gente sabe que de 0 até n-1 são os valores que eu vou ordenar. Mas tem uma informação a mais que a gente recebe, porque a gente vai tratar de um caso específico, né? A gente vai tentar contornar aquele limitante que a gente acabou de ver, focando num caso específico. A gente recebe a informação de que V para todo i, né, para todo i aqui de 0 a n-1, eu não vou escrever, mas para todo i de 0 a n-1, o vi pertence a um conjuntinho que vai de 0, de inteiros aqui, que vai de 0 até r-1, onde esse r também é passado na entrada. Então nós não estamos mais falando de um algoritmo para para ordenação geral, mas sim de um algoritmo especializado em ordenar inteiros, tá? Vetores de inteiros que estão nesse intervalo. Tá? Os valores estão distribuídos entre 0 e r-1, para algum r que é passado como parâmetro. Na prática, e vai ficar mais claro quando a gente vê o algoritmo e analisar ele, esse algoritmo é muito bom para ordenar vetores de inteiros pequenos, tá? Cujos valores são inteiros pequenos. Vai ficar claro o que eu quero dizer com pequenos e por que isso. Mas beleza? Então é parecido com a nossa ordenação geral, mas eu tenho essa restrição sobre os valores. Eles não são qualquer coisa mais. Agora eu sei que eles são inteiros pequenos e vai ficar claro bem rápido por que isso é importante. Porque como o nome do método sugere, o que a gente vai fazer é contar. Aí eu vou ordenar baseado em contagem. Então, deixa eu começar aqui mostrando um exemplo para vocês que eu acho que facilita bastante. Ó, imaginem que eu estou numa situação que R é igual a 10. Né? Então, eu tenho ali valores entre 0 e 9. E, por uma infelicidade do meu exemplo, o meu n também ficou igual a 10. Tá? Então, eu vou fazer o n em verde aqui para destacar, porque vai ter vetores variados aqui com tamanho 10. Às vezes é por causa do n, às vezes é por causa do r. Não foi uma boa ideia eu ter deixado igual. Mas para não tentar mudar agora, se eu não fazer bobagem, só vou identificar bem claramente. Ó. Então, meu n é 10. Tá? Pelo meu n ser 10, eu vou ter aqui um vetor v que tem os valores. Deixa eu colocar bem destacado esse cara aqui. Já vai fazer sentido porque eu estou tão preocupado com as cores, tá, gente? Então, ó, o v vai ter valores 7, 4, 3, 2, 9, 1, 7, 4, 3, 2, 9, 1, 4, 9, 9 e 3. Então aqui eu tenho o meu vetor V, que tem aqui os índices 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Sendo que, e isso que eu quero destacar bem, esse 9 aqui é igual a n-1, tá? Esse é o tamanho do meu vetor de entrada. Como vocês podem ver, todos os valores que estão em roxo ali destacado estão entre 0 e 9, ou seja, entre 0 e r-1, como pedido na entrada. O meu r é 10, então esse r está limitando os valores, tá? O tamanho do v é 10 porque o meu n também é 10, foi só uma coincidência infeliz. Tudo bem? Tranquilo até aí? Vamos começar com a brincadeira da contagem, tá? Vamos ver como que a gente vai usar a contagem de valores para tentar ordenar. Então eu vou chamar aqui um vetorzinho de occurs, referência a ocorrências, né? Ele vai contar o número de ocorrências que um certo elemento tem. Só que esse cara vai ter uma peculiaridade. Os índices dele vão corresponder aos valores do vetor original. Ele é indexado pelos valores.
Então ele vai ter aqui os valores 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, né? Que no caso 9 é igual a R menos 1, né? O tamanho desse vetor vem do R. Não é à toa que eu estou usando roxo aqui e roxo lá. Os índices desse cara vão ser acessados a partir dos valores do vetor original. Né? E o que preenche esse vetor ocorrências é o número de ocorrências daqueles valores naquele vetor. Então no início eu coloco 0 em todo mundo, vocês vão me perdoar de não colocar o 0 só para não ter que apagar todos os zeros que eu vou escrever, mas o início seria aloca esse vetor e zera todo mundo. Daí eu vou começar a contar as ocorrências, então vamos contar juntos. Percorre o vetor V aqui, encontra o 7, vem para a posição 7 e coloca 1. 4, posição 4, coloca 1. 3, posição 3, coloca 1. 2, coloca 1 aqui. 9, coloca 1 aqui. 1, coloca 1 aqui. Eu estou usando o valor para indexar. No pseudocódigo vocês vão ver, fica meio esquisitinho. O índice desse cara aqui que eu vou acessar é o V de I. Tá? Eu vou ter um índice I percorrendo ali em cima e o V de I é o índice desse cara. É o valor de fato. Isso não é problemático se tiver um vetor com 1 em 1 milhão, por exemplo? Mas por isso que esse cara só vai funcionar bem se o R for pequeno. Você tem toda a razão. A gente vai ver a eficiência desse algoritmo não vai depender só do N. Vai ser afetado pelo R também. Isso vai ser problemático tanto em tempo quanto em memória. Né? Tanto em tempo quanto em espaço ali. Se o R for grande, esse cara desanda por causa dessa preocupação que você demonstrou aí mesmo. Mas agora você fez a pergunta, você me disse onde que eu parei, qual que eu estava. Ele nem responde, olha só. Qual que eu estava? Eu só cheguei no primeiro 9. Eu cheguei no 1. Eu ia chegar no segundo 4. Daí encontrei o 4 de novo, vem aqui no 4 e incrementa. Tá? Por isso que esse cara tem que começar zerado, porque eu vou incrementando. Como pode ter várias de repetição, né, eu tenho que pegar e ir incrementando o cara lá. Então todo mundo com 0, daí eu fui incrementando para 1, agora eu incrementei esse aqui para 2, o 9 eu incremento para 2 também, depois eu incremento para 3, e o 3 eu venho aqui no índice e incremento para 2. Todos os outros estavam com 0 e permaneceram com 0. Beleza? Temos as ocorrências? Agora eu vou mostrar para vocês como eu tentei fazer da primeira vez esse algoritmo, que é algo que está errado, mas eu acho que a gente aprende no erro, então vamos errar juntos aqui. Como que eu vou fazer agora para ordenar, uma vez que eu passei pelas ocorrências? Vou fazer o seguinte, olha, eu tenho um vetor V aqui, eu só estou fazendo uma cópia só na figura, tá? Mas seria o V mesmo lá de cima. E o que eu vou fazer? Eu vou começar com um índice I igual a 0. Tá? Começar com um índice I igual a 0. Mas o que eu vou percorrer de verdade é esse carinha aqui. Eu vou percorrer ele e daí conforme eu for achando cópias de elementos ali, uma ou mais, né? Se for 0 só pula, mas uma ou mais, eu vou copiando para as posições subsequentes. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó. O meu I começa em 0. Ele vai começar aqui, só que eu não vou ficar escrevendo para não ter que apagar toda hora, mas eu vou apontar. Então, meu I começa em 0. Eu venho aqui percorrer, estou nesse índice 0, 0 elementos. Então, não copia nada. Chego aqui, uma cópia do valor 1. Então, eu coloco o valor 1 aqui e incremento o meu índice I. Notem, ó, eu uso a cor para isso. Ó, é o valor, tá? Não é esse cara que eu copiei. Foi o índice. Eu só uso esse cara para saber que tem uma cópia. Daí eu tenho uma cópia do 2, né, na próxima posição. Então eu coloco o 2 aqui e incremento o índice. 2 cópias do 3. Então põe 3 incrementa de novo. 2 cópias do 4. 4 e vai para lá. 0 cópias do 5, 0 cópias do 6, 1 cópia do 7. E por fim, 0 do 8 e 3 cópias do 9. E coloca 9 e 9. O que eu fiz errado? 1, 2, 3, 3. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem algo errado, né, gente? Eu pulei alguém? Tinha 2 cópias. Não. Não, seu quadrado a mais.
Eu fiz um quadrado a mais? Oh, poxa vida. Fui traído aqui pelo negócio. Deixa eu colocar os índices para deixar claro que está certo, então, aqui. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Só ficou mais apertadinho, né? Era para estar casando certinho com esse aqui de cima, mas estava mais espalhado lá. Beleza, então não está errado, só o desenho ficou ruim. Tudo bem. Tudo bem, gente? A lógica do... eu já falei, ó, tá errado isso aqui, tá? Isso aqui é interessante por dois motivos. Um, porque nos ajuda a entender por partes, pra gente ir projetando junto, não pegar o negócio pronto. E também porque nos ajuda a ser crítico com o negócio, porque tem um erro aí. Eu vou fazer o pseudocódigo agora e a gente tenta identificar juntos aqui qual que é o erro. Então, vamos lá, eu vou colocar aqui counting sorte errado, que recebe um vetor V de tamanho N e os valores entre 0 e R-1. Né? Recebe o R ali. O que eu tenho que fazer? Eu vou tentar colar o mínimo ali do meu pseudocódigo e fazer junto com vocês. Ó. Primeira coisa, eu tenho que alocar. No meu pseudocódigo eu faço os mallocs para a gente lembrar, até para facilitar a análise de eficiência de memória. Né? Então, embora seja pseudocódigo, eu tenho que alocar o occurs. Então, ocorrências recebe um malloc de quê? De R vezes size of int. É muito importante isso, tá? É facinho se perder, achar que tem que alocar com N e tal. O occurs tem uma posição para cada valor possível, não para o número de elementos, mas para os valores possíveis. Então depende de R. Daí o que eu tenho que fazer? Percorrer o occurs zerando ele. Então e aqui eu vou destacar um negócio, eu vou até usar uma cor diferente. Para val igual a 0, val menor do que R, val mais. O que é val? É o meu índice para percorrer o occurs. Eu não quero usar o i para separar bem na nossa cabeça. O i é para andar em posições. O val é para lembrar o tempo todo que o índice do occurs é um valor. Ele corresponde a um valor na nossa semântica. Então, usando o val aqui, né, de 0 até menor do que R, eu chego aqui e occurs na posição val recebe 0. Beleza? Daí o que mais eu tenho que fazer? Bem, nesse ponto o val está zerado, agora eu tenho que percorrer o V colocando os caras na posição correta. Então agora assim, olha, para i igual a 0, i menor do que n. Agora eu estou percorrendo o V, né? Meus índices vão de 0 menor do que n, i mais. Quando eu olho um valor na posição VI, por exemplo, quando eu olho aqui, olha, no V2 e vejo 3, o que eu faço? Eu chego aqui no índice 3 e incremento o valor do occurs. Então o que eu vou fazer é occurs no índice VI recebe um incremento, mais igual a 1. Então eu incrementei naquele índice. Occurs sempre indexado por valor. Depois que eu preparei o occurs, o jeito que eu gosto de pensar nesse algoritmo é assim, olha, depois desse laço o occurs está zerado. Depois desse o número de ocorrências está calculado corretamente. Qual que é o próximo passo? Passar todo mundo para cá, né? Lembrando aquilo que eu falei, olha, a ideia foi, começa com i igual a 0, mas aí o meu laço percorre o occurs, então, para a mesma lógica de antes, né? Vou destacar de novo. Val igual a 0, val menor do que R, val mais. Então, estou percorrendo o occurs, estou passando pelo occurs. Por algum motivo eu usei roxo lá para os índices e aqui eu estou usando o verde, né? Estou destacando, mas com cores diferentes. Mas, o que eu vou fazer aqui? Bem, o que eu vou fazer é que, dado o número de ocorrências, aqui, depende do número de ocorrências, eu vou copiar para as posições indicadas por i, e vou incrementando o i.
Como esse número de ocorrências pode ser variável, vai ter que ter um outro laço aqui. Eu vou ter que fazer para chamar de repete esse índice, né? Porque é o número de repetições. Para repete igual a 0, enquanto ele for menor do que occurs, aqui, né, de ocorrências de val. Deixa eu apagar. Cadê? Aqui. Deixa eu apagar aqui porque eu estou ficando sem espaço. Ó, essa é uma parte mais chatinha aqui. Então, percebam. Fixado um valor, né, estou percorrendo o occurs. Fixado um valor, eu vou repetir esse laço de dentro tantas vezes quanto aquele valor ocorre. Tá? Então, o repete de 0 é menor do que occurs aqui. Aqui, repete mais. E nesses laços internos, o que eu vou copiar? Eu vou fazer V no índice I, receber val. Né? Receber o valor. Se aquele valor ocorre 5 vezes, eu vou copiar isso 5 vezes, sempre incrementando o I depois de cada vez, porque o I está sempre na posição corrente. Quando isso aqui terminar, eu copiei todo mundo. E daí eu só tenho que fazer um free occurs. Né, para lembrar, se deu uma lock, lembra de dar o free. Tudo bem, gente? Eu falei que esse algoritmo está errado. Eu comentei que esse algoritmo está errado. Né? Então, eu preciso dupla menção para vocês. Eu preciso que vocês entendam a ideia, porque ele parece estar certo. Então, tipo, ele tem coisas ali que se aproveita. Mas também vocês têm que entender a ideia e descobrir o erro. Primeira coisa, a ideia, deu para entender? Vocês conseguiram enxergar o paralelo entre o pseudocódigo e o exemplo que a gente fez antes? Como que a gente foi calculando, principalmente essa parte final, né? Como que a gente foi passando aqui, copiando os caras para a posição correta a partir do número de ocorrências? Se vocês entenderam isso, deixa eu dar uma dica para vocês acharem o erro desse algoritmo. Me digam, esse algoritmo é estável? Por que ele não é estável? Ele não pega o mesmo valor e coloca na posição certa. Ele tem que ser pela ordem de distribuição dele. Então, você nota que é até difícil responder, porque não é só que ele não é estável, não é que ele não é estável porque ele inverte os valores. Meio que ele não está pegando os valores originais, os elementos originais, melhor dizendo, ele pega só o valor da chave. Né? Para destacar isso, ó, vamos pegar aqui, por exemplo, o 3. Eu vou chamar esse aqui de 3 linha e esse de 3 duas linhas. O que seria um algoritmo estável? Que no final, o 3 linha aparece antes do 3 duas linhas. Um algoritmo não estável, que ele pode inverter. Nesse caso, pelo jeito que o algoritmo funciona, vocês notam que esse cara não é esse 3, nem aquele 3. Esse aqui também não é nem esse 3, nem aquele 3. Porque tudo que eu fiz foi contar o número de 3 e depois criar 2 3 novos. Eu nunca copiei do vetor de cima para o vetor de baixo. Perceberam? É essa a limitação desse método. Eu não estou copiando ou movendo os elementos. Eu só estou contando o número de chaves e replicando chaves. Se só a chave me interessa, esse algoritmo funciona. Mas lembra que, em geral, no algoritmo de ordenação, a chave é só um índice para um objeto maior. Eu não estou copiando esse objeto. Então esse algoritmo não está correto por causa disso. Tá? Porque ele só faz ordenação de chaves a partir da réplica das chaves originais, sem, de fato, mover um objeto do V para o destino. Fica claro isso? Porque essa é uma limitação bem importante. Tá? Esse algoritmo não é legal para usar no geral. Só funciona esse especificamente se você só se preocupa com a chave mesmo, numa situação muito específica. Mas é sutil. Se você não olhar com atenção, você não percebe qual que é a limitação dele. Então, por isso que eu acho que é bom chamar atenção. Mas tá legal. Então, ele tem essa limitação. Como que a gente vai lidar com essa limitação?